No começo eu era monitor de programação de computadores no ISEX, depois eu passei a ser estagiário do Centro de Computação com recursos desses projetos, tá? E eu recebia o dinheiro, eu não lembro direito se era a Fundep que me pagava, era a universidade, como estagiário. Mas no meio, quando eu estava no terceiro ou quarto ano de engenharia, eu fui contratado como programador do SECOM. E quem assinava a minha carteira era a Fundep. Tá? Meu contrato era de CLT, da Fundep. Eu não comecei, minha primeira atividade profissional na universidade não foi docente, foi programador do SECOM. Tá? Aí depois eu fiz um concurso, passei a ser professor colaborador. Aí a universidade passou a me pagar, e aí pronto, aí eu entrei na carreira docente da universidade. Mas no começo foi a Fundep. Eu comecei a Fundep em março de 2002, e no dia 1º de janeiro de 2003 o presidente Lula tomou posse para o seu primeiro mandato. Peguei essa virada como diretor executivo da Fundep. Foi uma época muito boa para a Fundep, vamos dizer assim. Tá? Mas não é só por causa da mudança política, não. Tá? A mudança política, no começo não era, mas ela não se faz de uma vez. Tá? O orçamento da UFMG no primeiro ano do mandato do Lula foi terrível, de ruim, tá? Porque ele foi preparado pelo governo anterior. Tá? E a recuperação orçamentária que ocorreu na UFMG, não é na Fundep, não, é na UFMG, ela foi sendo feita aos poucos durante o governo Lula e continuou com mais intensidade ainda, eu diria, no governo Dilma. Mas a Fundep já estava numa situação muito boa, tá? Quando eu assumi a diretoria executiva da Fundep. A UFMG tinha uma capacidade de captação de recursos excelente. Então, a quantidade de recursos que estava entrando na Fundep, através de projetos dos docentes da UFMG, era muito grande. Então, do ponto de vista financeiro, a Fundep estava numa situação muito boa. E também de atividades, ela teve que crescer. A Fundep, eu não sei qual que é o tamanho dela hoje, por exemplo, em número de funcionários, de colaboradores, mas na época que eu fui diretor executivo, ela expandiu razoavelmente, expandiu muito uma carteira de projetos que ela fazia para outras instituições. Ela passou, antes da minha gestão, na década de 90, ela passou outro projeto da universidade, inerente à universidade, da alma da universidade, que estava ficando inviável de ser mantido. E que a Fundep entrou para manter, não porque ela queria, mas depois acabou ganhando uma grande competência nisso, foi o Hospital das Clínicas. Tá? Houve um impedimento total da contratação de servidores públicos entre 94 e 2002, mais ou menos, inclusive na carreira docente, a Universidade Federal de Minas Gerais teve uma dificuldade muito grande, inclusive em substituir os quadros que estavam se aposentando, que ela estava perdendo. E no quadro técnico administrativo, isso foi total. A universidade ficou mais de 10 anos sem fazer concurso público nenhum para o quadro técnico administrativo. Isso afetou profundamente o Hospital das Clínicas, porque os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos do Hospital das Clínicas, servidores públicos foram aposentando e não tinha como substituir. E, ao mesmo tempo, havendo uma pressão para aumentar o atendimento, uma pressão pública, inclusive. Tá? Na década de 90, o Hospital das Clínicas abriu uma atividade que ele não tinha, que era de pronto atendimento, que existe até hoje, por pressão pública da Prefeitura de Belo Horizonte.
Então, ela teve que montar fisicamente uma infraestrutura nova, que foi uma obra que a Fundep gerenciou, né? E o pessoal para trabalhar lá, os médicos, enfermeiros, plantonistas, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essas pessoas não existiam na estrutura do hospital. Tiveram que ser contratados e foram 100% contratados pela Fundep. De onde que vinha o dinheiro? Vinha de um convênio entre a Prefeitura de Belo Horizonte, que recebia dinheiro do SUS, do Ministério da Saúde, para quê? Para ampliação do pronto atendimento no município de Belo Horizonte. E como é que ela ampliou? De várias maneiras. Ampliou o Odilon Berens, por exemplo, que é um hospital municipal, mas pediu a universidade, por causa de questões geográficas, inclusive. Cria um pronto atendimento no Hospital das Clínicas. A universidade falou, nós não temos como criar um pronto atendimento no Hospital das Clínicas se não tiver recurso novo e contratação nova. A prefeitura, assim, recurso vai ter, porque o SUS está aportando recursos para a criação de novos pronto atendimentos aqui em Belo Horizonte. E como é que a gente implementa isso? Faz concurso. Nós não podemos fazer concurso, o governo federal não autoriza. Fundep. Do ponto de vista estritamente de missão, não era missão inicial da Fundep contratar pessoas para um hospital e, de certa maneira, passar a fazer parte da gestão do hospital. Porque se você está contratando pessoal e pagando pessoal e etc., você, de certa maneira, você está fazendo, tem que fazer parte. Aliás, passou a criar uma dificuldade para a gestão formal do hospital, que lá que é da universidade, passou a ter que gerenciar 2 quadros de pessoal regidos por regimes diferentes. Um o quadro público e outro o quadro do ponto de vista formal privado, porque a Fundep é uma fundação privada sem fins lucrativos, né? As pessoas que são contratadas pela Fundep têm carteira assinada por um regime jurídico que chama CLT. As pessoas do quadro permanente da universidade é outro regime jurídico. Datas base diferentes, reajustes salariais diferentes, sindicatos diferentes. Questão de greve, né? Questão de greve era óbvio. Quando os servidores públicos da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalhavam no Hospital das Clínicas, resolviam entrar em greve, o hospital parava, nunca conseguiu parar. Primeiro porque você não para um hospital de verdade, tá? Porque isso não é humano, né? Segundo, porque tem um outro quadro que ficava segurando a barra e ficava pesado, né? Então, se todos os enfermeiros aqui parassem, as enfermeiras do quadro da Fundep seguravam a barra. É claro que não aceitava mais internação, parava cirurgias, diminuía a produção do hospital, mas dava para gerenciar. E vice-versa. Quando os funcionários da Fundep, os sindicatos dos funcionários da Fundep chamavam a greve, o hospital não parava também não, porque tinha um pessoal do quadro permanente. Tá? Esse problema do hospital só foi resolvido em 2014, por aí. Tá? Eu não queria nem discutir isso aqui, porque não é o nosso objeto. Com a criação da EBSER, que é hoje a gestora pública, que é uma empresa pública, a EBSER, cujo objetivo é gerir os hospitais universitários ligados às universidades federais do Brasil. A sede dessa empresa é dentro do MEC. É uma empresa pública. Não é igual a Petrobras, não. Tá? Ela é 100% pública. Tá? Todos os funcionários são públicos. Não é o mesmo tipo de concurso que faz para os quadros permanentes, mas é pública. É uma empresa pública. Esse modelo já existia? Já existia antes. Tá? Na realidade, essa EBSER foi criada porque tinha um hospital universitário que usava esse modelo, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Não sei porquê, no período militar, teve uma crise muito grande num dos governos, eu acho que do Médici, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre,
os militares transformaram o Hospital das Clínicas de Porto Alegre numa empresa pública. Era a única empresa pública que geria o hospital. Tá? Se você pegar o orçamento da União, no MEC, tinha lá todas as universidades. Tá? E tinha um apêndicezinho separado lá que chamava HCPA. Primeira vez que eu vi, eu falei assim, que universidade que é essa? Eu disse, não, isso aí é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Eu falei assim, isso aí quando eu era pró-reitor de graduação, eu comecei a entender como é que é o orçamento da União. Eu disse, mas por que o Hospital das Clínicas de Porto Alegre tem um capítulo separado para ele no orçamento da União, do MEC, e o Hospital das Clínicas da UFMG não tem? Ah, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre é diferente. Ele é separado, mas separado como? Ele é uma autarquia igual ao UFMG? Por que ele não é parte da Universidade Federal do Rio? Eu falei assim, quem que é o diretor do Hospital das Clínicas de Porto Alegre? É fulano de tal. Ele é o quê? Ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul? É. Direção toda do Hospital da Federal. É o Hospital da Federal do Rio Grande do Sul. Eu disse, não, por que ele é separado? Ninguém me explicou isso direito até hoje. Mas eu falei assim, aí eu descobri que ele era uma empresa pública. Eu falei assim, o que é empresa pública? Eu não sei o que é isso. Está lá. Agora tem mais de uma. Depois eu descobri que tem outras, em outros ministérios. Tá? E isso era uma figura jurídica existente, possível de existir, criada pelo Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República, etc. E tal, tá? E foi esse modelo que mudou a gestão do Hospital das Clínicas. Mas a Fundep, com isso, ela passou a ter uma competência em gestão de hospitais que faz com que ela esteja envolvida na gestão de hospitais, eu acho, até hoje. O Hospital Risoleta Neves, né, se eu não estou enganado, ainda é gerido pela Fundep. Tá? E a UPA Centro-Sul. Tá? Da onde vem os recursos? Do SUS. Tá? Não você entra um centavo da UFMG, do orçamento da UFMG, tá? Na gestão do Risoleta Neves e na gestão da UPA Sul. Como é que entra recurso no Risoleta Neves? O Risoleta Neves é um convênio entre o Estado de Minas Gerais e a UFMG, com interveniência da Fundep. Então, é via SUS e Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais que financiam o Risoleta Neves. E a UPA Sul é um convênio entre a Prefeitura e a UFMG com a Fundep, que é quem operacionaliza. Se a gente for na UPA Sul e você perguntar para o cara que te atende lá, assim, quem que assina a sua carteira? É a Fundep. Tá? Então, ela é gestora de uma unidade de pronto atendimento, tá? E um hospital de alta complexidade. Por que a universidade resolveu fazer a gestão do Risoleta Neves? Que não foi nem no período que eu estava eu já tinha terminado a minha gestão. As negociações começaram no final da minha gestão na Fundep, mas na prática foram implantadas logo a seguir, no mesmo ano, no final de 2006, porque foram implantadas no reitorado do professor Ronaldo Pena, eu era o pró-reitor de planejamento dele, e a Fundep estava com o professor Márcio Ziviani. Ela tinha começado a gestão do professor Márcio Ziviani. Porque a universidade se interessou pelo projeto do ponto de vista acadêmico. Tá? Como havia uma dificuldade muito grande naquela época para os nossos alunos da medicina, que são 320 por ano, de conseguirem estágio em hospitais. Tá? Eles têm várias residências ao longo do curso, residência rural, inclusive, tem um internato rural, eles vão para postos de saúde e tem a hospitalar. Tá? E os hospitais públicos, primeiro o Hospital das Clínicas não consegue absorver 320 alunos. Tá? É muita gente. Tá? Segundo, os outros hospitais públicos começaram a firmar convênios com universidades e faculdades particulares de medicina para acolher residentes, estagiários. Tá? Evidentemente, aportando recursos, óbvio. Tá? Então, você chega a uma universidade de Alfenas, que tinha um curso de medicina lá há muito tempo, implanta um curso de medicina aqui em Belo Horizonte.
Aí assim, eu preciso de um hospital. Não tem hospital, nem vou construir hospital. Aí chega no João 23, na FEMIG, e eu falo assim, ó, eu dou para você não sei quantos R$ 1.000 para você acolher não sei quantos estudantes por semestre para mim aqui. É óbvio que o hospital vai querer um recurso extra desse tipo. Tá? E vai ter um residente aprendendo lá, de graduação. Então, o hospital relatou isso para a reitoria, que estava tendo dificuldade a Faculdade de Medicina estava tendo dificuldade de colocar nossos estudantes em hospitais em Belo Horizonte. Aí, assim, um jeito é arrumar um hospital para nós. Outro, que já tinha o Hospital das Clínicas. O Hospital Risoleta Neves estava parado, né? Em parte viabilizou o funcionamento dele e criou um campo de estágio maravilhoso para os nossos alunos. Até hoje, os alunos da Faculdade de Medicina, dos cursos de Medicina e dos outros cursos que eles acabaram sendo criados lá, fonoaudiologia, além dos cursos de fisioterapia, terapia ocupacional, outros cursos da área de saúde, tem o Risoleta Neves como principal campo de estágio. Por isso que interessa o FMG. Se quiser passar o patrimônio para a gente quer também. Tá? O patrimônio não é nosso, é do Estado. Está funcionando desse jeito, nesse modelo. Se o Estado acha que o modelo funciona bem e quer manter ele, nós vamos manter. Não pode parar o financiamento, obviamente, tá? Porque a universidade não pode tirar recursos do orçamento dela para financiar um hospital. O hospital é uma coisa cara demais. A ordem de grandeza do orçamento do Hospital das Clínicas é a mesma do resto da universidade. Então não dá. Não dá para fazer os dois com um dinheiro só. Tem que ser um para cada um. Né? Então eu acho que na minha gestão era muito importante o Hospital das Clínicas, porque ele causava uma tensão grande por causa do financiamento, provocou um aprendizado grande, mas acabou resolvendo de uma maneira, eu acredito, eficaz e com sucesso as crises pela qual o hospital passava e o financiamento do hospital permitiu o contínuo crescimento dele e o funcionamento adequado dele. E o outro foi as obras do campus, no campus ao longo da primeira década dos anos 2000. Né? Na época da minha gestão, não, eu não lembro. Bom, primeiro teve, o que foi muito significativo, né, nessa história da Fundeb foi o da odontologia. Que foi o primeiro prédio do O odontologia, ele começou a ser construído no mandato do professor Tomás, e com qual recurso? Com o recurso da venda de lotes no Santo Agostinho. Aí o prédio começou a ser construído, foi sendo construído. Quando chegou em 1998, os recursos que já estavam disponíveis terminaram. Então, como é que termina de construir o prédio? Tem que vender mais lote. A universidade ainda tinha um estoque de lote no Santo Agostinho. Estava terminando, mas ainda tinha. Aí nós tentamos, o professor Tomás, no mandato do professor Tomás, e no início do mandato do professor César, foram feitas algumas tentativas, eu não lembro quantas, 2 ou 3, de vender alguns lotes no Santo Agostinho para captar recursos para continuar construindo o pé da odontologia. Sem sucesso. Mercado imobiliário ruim. Licitações vazias. A obra parou. A obra chegou a ser interrompida. Teve que mandar todo mundo embora e ficou lá aquele esqueleto incompleto. Aí no começo de 2009, eu acho, assim, vamos fazer outra licitação para vender alguns lotes. Mas agora nós vamos fazer diferente. Um dos interessados em apresentar a proposta vai ser a Fundep. Isso a reitoria combinou com a Fundep. Né? Então, se não tiver nenhuma empresa de engenharia, entidade privada qualquer aí, interessada em comprar os lotes que nós queremos vender, a Fundep compra.
Por quê? Porque a Fundep tinha recurso disponível em caixa. A Fundep fica dona dos lotes no Santo Agostinho, né? E a universidade fica com dinheiro para acabar esse prédio. E foi o que foi feito. A Fundep comprou uns 10 lotes lá no Santo Agostinho. Teve uma licitação, o único ofertante foi a Fundep ganhou, pagou a universidade e... Ou seja, a Fundep, nesse momento, porque tinha recurso em caixa, viabilizou a continuação da construção do prédio da odontologia. Aí eu já era Não, isso foi no mandato do professor César. O diretor executivo era o professor Jacques. Antes de terminar o prédio de odontologia, terminou o dinheiro, aí não faltava muito. Tá? Aí vende mais lote, não vende, fazer a mesma coisa que a Fundep. Aí a Fundep foi feito outro arranjo. Em vez de gastar mais lote lá, como a Fundep tem dinheiro em caixa, a Fundep vai fazer um adiantamento para a universidade. Falta quanto aí? Falta 500 mil reais. Então toma aqui. A universidade pega 500 mil reais, a Fundep dá 500 mil reais para a Fundep, acaba o prédio. Pronto. Aí pronto, acabou o prédio com um adiantamento da Fundep, que a universidade ia ter que pagar algum dia. Tá? E o prédio da odontologia foi inaugurado. Ou seja, na prática ele foi inaugurado com recurso da Fundep. Para terminar, primeiro a Fundep ficou dona dos lotes, a Fundep continuou com o patrimônio. Tá? E depois ela emprestou. Se emprestar é abrir o caixa lá e passou para construir. A Fundep é uma fundação pública, ela é auditada ela tem uma auditoria de fundações, aí esqueci o nome, a curadoria de fundações ligada ao sistema judiciário, eu acho, que auditório toma conta de todas as fundações. Principalmente quando você faz movimentações patrimoniais, né, você tem que prestar contas para essa fundação, para essa curadoria de fundações. Chama curadoria de fundações. Tá? Não é só as nossas fundações da universidade, não. Qualquer fundação aí, Mário Pena, qualquer fundação que exista. Tá? Então, no caso dos lotes do Santo Agostinho que a Fundep comprou, passou a ser parte do patrimônio dela. Teve que ter autorização da curadoria de fundações. Tá? Ou seja, a curadoria tem que autorizar. Você pode sim, vai poder sim pegar dinheiro do seu caixa para investir em lotes no Santo Agostinho. Isso é um investimento. Aí a Fundep tem que justificar por que ela vai fazer isso. O adiantamento de recursos à universidade para terminar um prédio não foi... Nós não pedimos autorização nenhuma da curadoria de fundações, mas ficou aquele problema para ser resolvido. Um dia vai ter que ser resolvido isso. Porque você não pode abrir um rombo as contas das fundações são auditadas por essa curadoria todo ano. A fundação tem que prestar contas para a curadoria de fundações. Aí vai ficar parecendo, primeiro, um passivo, depois desaparece o dinheiro. Não pode ser assim. Tá? Então, esse negócio tinha que ser resolvido e foi ficando resolvido. Como é que a universidade vai pagar a Fundep pelo término do prédio de odontologia? A universidade precisa de dinheiro para construir mais prédios, não ficar pagando prédio que já está inaugurado. Né? Aí começou o projeto Campus 2000, no mandato do professor César. Outros prédios foram construídos. Eles começaram a ser inaugurados no mandato da professora Ana Lúcia Gazola. No mandato do professor César, eu acho que só a odontologia foi inaugurada. Os outros começaram a ser inaugurados quando eu era diretor executivo da Fundep e outros começaram a ser construídos. A moradia estudantil foi uma delas. Ela foi construída integralmente no mandato do professor César,
Mas a moradia estudantil, quem construiu foi a própria Fundação Universitária Mendes Pimentel, que é uma outra fundação. Tá? Então a Fundep só forneceu know-how, não pôs recurso nem gerenciou. Tá? Mas também não ia ficar a FUMP construindo prédio acadêmico aqui no campus, tá? Porque aí ia fugir demais do objetivo dela, que é assistência estudantil, e aí a curadoria de fundações, assim, peraí, vocês estão fazendo uma confusão danada aí na universidade, tá? Então, nós já não estamos fazendo coisas muito ortodoxas, do tipo botar dinheiro para terminar um prédio público e depois ficar ao órgão público devendo para uma fundação privada sem ter nenhum contrato para isso. Não tinha contrato. Era um empréstimo, depois a gente resolve isso. Como é que resolve esse empréstimo? Não tinha muito como resolver, não, tá? Ou vai empurrando com ele como uma linhazinha mais ou menos escondido no balanço. Tem um balanço, não tem jeito do dinheiro sumir, não, porque tem uma curadoria cujo papel é cumprido de examinar o balanço e emitir um parecer, além do conselho da própria fundação, além da auditoria externa, o que tem que ser contratada. Tá? A auditoria externa olha para aquela linha e fala assim, o que é isso aqui? Tá? Ah, isso aí foi um dinheiro que nós emprestamos para a universidade para terminar de construir odontologia. Empréstimo no ouvido de um auditor significa que você foi num banco e que alguém superior a um indivíduo autorizou. Então a palavra, inclusive, é inadequada. Você não pode falar que emprestou dinheiro para a universidade, porque você não emprestou coisa nenhuma. Nem a universidade pediu autorização para contrair empréstimo e nem a fundação foi autorizada a fazer empréstimo. Fundação não é banco. Tá? Quem faz empréstimo é banco. Então é um adiantamento, sei lá, então uma conversa semântica ali para ficar explicando aquela linha. Aquela linha tem que sumir um dia do balanço. Tá? Aí, antes da gente terminar o mandato, a Fundep estava com um caixa folgadão, muito bom, tá? De recursos. Aí eu conversei com a reitora na época, professora Ana Lúcia Gazola, e com a equipe da universidade, falei assim, vou propor a doação desse recurso para a universidade. Então, em vez de ser essa linha aí que nunca some, vai mudar de linha. Doação à universidade e pronto. Doação por quê? Porque quis. Do ponto de vista estritamente legal, a Fundep não podia fazer isso. Pegar dinheiro de outros projetos, que está num bolo, porque na realidade era o que ela estava fazendo. Ela estava pegando dinheiro de outros projetos, está lá num bolo. Tem um caixa lá enorme, tem um projeto financiado pela empresa X de não sei quantos milhões da engenharia. Está lá o dinheiro no caixa, nós estamos aplicando o dinheiro e pagando os rendimentos financeiros para o projeto lá da engenharia. Mas o dinheiro está lá, sobrando. Aí pega esse dinheiro e paga os estagiários do projeto. Isso é legal? Do ponto estritamente, se tiver em conta separada, é estritamente legal e a Fundep nunca fez isso. Mas quando não precisava de ter conta separada para o órgão de auditoria vinha olhar só aquela conta, ele manda abrir, o órgão contratante, uma conta separada, a gente botava num bolo só. Nós tínhamos o controle interno das contas, mas no banco era uma conta só. Então é aquele bolão de dinheiro. Tá? Se você perguntasse para a Fundep, qual que é o saldo do projeto X da engenharia? Eu falava, é R$1 milhão. Mas eu já tinha pegado R$200 mil dele para emprestar, para pagar o projeto da Faculdade de Educação. O cara da engenharia sabia disso? Nunca soube. O extrato dele estava lá, o integral. Mas ele não usava o dinheiro. E eu pagava a aplicação para ele. Eu aplicava o dinheiro dele e pagava a aplicação para ele. Mas eu pegava o dinheiro, diminuía o que a Fundep ganhava. Porque como eu tirava o dinheiro de lá, dá para gastar efetivamente em outro projeto, tá? E depois eu tinha que pagar a aplicação integral
para o dono do dinheiro, eu estava perdendo dinheiro a Fundep. Em R$1 milhão, R$100 milhões, R$500 milhões, para fazer os projetos da universidade andar, a gente fazia. Ué. É legal isso? Não, não é legal nem ilegal. Tá? É ilegal se você estiver tirando dinheiro de conta separada. Você não pode tirar dinheiro de uma conta para outra, tá? Mas na mesma conta, ilegal não era. Tá? É ético? Não sei responder essa pergunta. Tá? A Fundep fazia isso. E com isso, várias coisas andavam aqui. O financiador atrasava, nós não estávamos nem aí. Pode executar o projeto. Tá? Um ou outro projeto acabava tomando cano. Aí dava um problema para a Fundep. Porque aí ela ficava com um passivo lá. Uma hora você fecha a conta. O projeto acaba. Tá? Aí ele acaba e o dinheiro não entrou. E ele foi executado. E a Fundep gastou. Isso é um problema. Porque a Fundep tem uma curadoria de fundações que toma conta dela, do Ministério Público. Aí ela vai e olha e fala assim, olha, peraí, por que você teve prejuízo nisso aqui? Você tinha que receber os R$100 mil e gastar os R$100 mil. Ela falou assim, eu não recebi os R$100 mil. Mas você gastou os R$100 mil? Gastei. Mas você não pode fazer isso. Não, não pode. Isso não pode fazer. Aí é um problema. Já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu e a Fundep normalmente toma um cano, é uma espécie de prejuízo, tá? Mas ele não tem jeito de esconder isso fica transparente. Tá? Um dia descobre. Ou então você tem que pedir, por exemplo, no caso da doação para terminar de construir o prédio de odontologia. Estava lá aquele troço lá, aquilo lá você não apaga da contabilidade, sei lá, 900 mil, R$1 milhão, R$200 mil. Fica lá aquele esqueleto insepulto. Tá? Até que um dia, assim, eu vou fazer uma doação para a universidade. Doação aí é a fundação, a curadoria de fundações do Ministério Público, assim, você vai doar dinheiro. Fundação, o dinheiro não é dela. Né? É dos instituidores. Tá? O conselho tem que autorizar. Você não pode sair doando dinheiro. A administração não pode sair doando dinheiro. O conselho autorizou? Tá? Isso tem que passar pelo conselho da Fundep. Porque o conselho pode falar, não, nós não vamos autorizar ficar dando dinheiro para odontologia. Por que você não está dando dinheiro para engenharia, ou para a Fafiche, ou para outra unidade? Qual que é o critério? Nós fizemos essas iniciativas lá porque a Fundep, ela era... Quem não tinha contato na universidade, tá? Na UFMG, a interna, público interno, então, quem não tinha contato diretamente com ela, ou seja, tinha projeto sendo desenvolvido pela Fundep, não entendia muito bem como é que a Fundep funcionava e para que ela existia. Tá? Então foi a iniciativa de explicar para a universidade o papel da fundação, por que ela era necessária e como que ela funcionava. Tá? Inclusive para pessoas que talvez precisassem do serviço da fundação e nem sabiam, poderiam ter esse serviço prestado pela fundação. Então esse foi o objetivo da criação dessa função de comunicação, tá, na fundação. E eu acho que foi muito bom. Tá? Eu mesmo participei diretamente disso, não só da criação, contratação de jornalista, criação do jornal, circulação dele entre as unidades, como eu também, diretamente, eu fiz uma série de apresentações em todas as unidades acadêmicas, tá? Sobre a Fundep, o papel da Fundep, como ela funcionava. E muita gente não gostava de ter recursos da universidade circulando pelo canal não federal. Tá? Para que existe fundação? Tá? Por que não é o governo que... Não é tudo no orçamento da União? Tem vários motivos para isso. Tá? Então, eu explicava isso. Tá? Os projetos com duração limitada, como todos os projetos, tem que ser. Tá? Tem início, meio e fim. Tem
um resultado para ser apresentado. Tem alguém interessado que contratou aquele projeto, mesmo que seja um projeto de pesquisa, até um projeto de pesquisa do CNPq que a gente faz, tem um objeto. Ele tem início, meio e fim, você recebe uma bolsa para desenvolver ele, às vezes recursos adicionais para pagar estagiário, aluno, coisa desse tipo, e tem um produto. Você tem que falar antes de você ganhar o recurso, qual que é o produto, o que você vai produzir. Alguns projetos, tá? Um número enorme de projetos que a universidade participava, eles não se encaixam no conceito do orçamento público estrito. Tá? Primeiro tem a questão de temporalidade. Eu não tenho como contratar pessoas provisoriamente, de uma maneira ágil, utilizando pelas vias do serviço público, tá? Usando o quadro permanente da União. Não tem como fazer isso. Então, por exemplo, a CEMIG, para voltar ao exemplo dos peixes, a CEMIG vai construir a usina eu esqueci o nome da usina, mas na época ia construir a usina lá no Rio Jequitinhonha. Tá? Antigamente ela construía a usina do jeito que ela queria e tá nem aí para meio ambiente, para peixe, para passarinho, para nada. Tá? Agora não é. Depois, o mundo foi mudando e no começo dos anos 2000 tinha uma lei ambiental. Você não pode construir uma represa e matar espécies dos peixes que circulam no rio. Então, CEMIG, para o órgão financiador. O órgão financiador, CEMIG, você vai construir uma represa aí, né? Então, quais peixes tem nesse rio? Como é que eles reproduzem? Qual a época de reprodução? Eles têm que subir o rio para reproduzir? Ah, tem que subir o rio e você vai botar uma represa? Como é que vai subir o rio? Você vai extinguir a espécie. Se tiver que subir o rio e você põe uma represa, como é que o peixe vai subir o rio? Não tem mais jeito, tem uma parede na frente dele. Então você não pode construir represa. Passou a ser assim, hoje é assim, antigamente não era. Você construía represa, matava a espécie e dane-se o mundo. Né? Então, como é que eu vou resolver esse problema? Quem que entende peixe? Ah, tem um cara lá na UICB que é um dos maiores especialistas em peixe, em migração de peixe do mundo. Doutor, formou no Canadá, e é mesmo. Pergunta para ele se ele sabe resolver esse problema. Sei, moleza para mim. Eu falo para você todas as espécies de peixe que tem no rio, aonde que eles reproduzem e o que você tem que fazer para não matar a espécie. O Canadá já fazia isso há 50 anos, o cara fez doutorado no Canadá. Né? Aí esse amigo, contratar esse cara. Por um período determinado, o cara vai ter que contratar barqueiro, pescador, alugar barco. Como é que você faz isso através do serviço público? Não é possível fazer isso. E o cara, se você contrata o barqueiro, o pescador, tem que comprar isca, e depois que o cara pesca os peixes que existem lá, acabou o serviço dele. Quer dizer, você não vai fazer concurso público para pescador, você não vai poder... Isso é temporário. O cara não recebe, o cara não tem conta em banco, o cara é analfabeto, tem que ser cara da região, porque você tem que ir lá fazer uma entrevista antes, perguntar quais peixes tem nesse rio, que só as pessoas que moram na beira do rio sabem os peixes que tem lá. Então, você não tem outro jeito de fazer o projeto sem ser desse jeito. Em alguns casos, como no caso que estou falando, no caso concreto, o pesquisador tem que sair daqui para ir lá conversar com as pessoas e levar dinheiro vivo. Porque o cara não tem conta em banco, não. Como é que você presta contas disso? Não é trivial. No serviço público, o cara vai ter que abrir uma conta. O cara vai ter que ir em Belo Horizonte. Me ajuda. Você não faz nada. Tá? Então a CEMIG contratava a gente para fazer isso, por exemplo. Tá? Aí o cara descobria todas as espécies de peixe que tinha no rio, falava qual que era o regime delas de reprodução e ainda falava para a CEMIG que você vai ter que projetar esse tipo de escada para o peixe subir o rio na época da desova.
senão a espécie é extinta. Você já imaginou a Fundep em si, os funcionários, o que tinham a aprender, né? Assim, ó, nesse projeto nós vamos ter que contratar barqueiro e pescador lá no Vale do Jequitinhonha. Como é que você contrata barqueiro e pescador no Vale do Jequitinhonha? Põe um anúncio no estado de Minas? O coordenador do projeto, ele escreve, eu preciso de barqueiros e pescadores do Vale do Jequitinhonha. Ah, a gente contrata uns aqui. Não, tem que ser do Vale, o cara tem que ser morador. Porque só ele que sabe quais peixes dão lá e como que pesca os peixes. Não adianta trazer um cara do São Francisco ou do Rio das Velhas. Tem que ser morador. E eu preciso desse ponto, o cara olha o mapa, o cara fez doutorado nisso. O cara olha o mapa do Rio, o regime do Rio, e fala assim, eu preciso nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Porque aqui tem cachoeira, o peixe daqui não sobe, não vai. Então esses são os lugares onde é que eu tenho que colher os peixes, saber as espécies e qual o regime de reprodução dele. Isso não é trivial, não. Quer dizer, esse know-how, o Fundep não tinha, o cara tem know-how. Mas ele chegava para você, eu preciso de contratar o cara lá. Aí o cara da Fundep, o gerente da Fundep, falou assim, pô, esse negócio vai ser difícil, porque não vai dar para pedir um pescador lá do Vale do Jequitinhonha abrir uma conta no Banco do Brasil aqui na Praça de Serviço. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou ter que pagar o cara, o pescador. Tá? Como é que eu vou contratar esse cara? Como é que eu vou pagar esse cara? Tinha que resolver esses problemas todos. Isso não é trivial. Dava uma expertise enorme para as nossas equipes, eles achavam um desafio legal, viajava às vezes para resolver esses problemas. Que o responsável, no final das contas, era o coordenador, tá? Ele que ia lá escolher os pescadores e tudo, tá? Mas ele chegava para a Fundep, tem que ser o João da rede, tem que ser a Maria do balaio, e pronto. O sistema financiar é um sistema só de informação. Ele informa aonde tem recurso disponível para financiar projetos de pesquisa, em geral. Esse é o objetivo. Tá? Ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Viçosa, com a Fundação Arthur Bernardes, da Universidade de Viçosa, que ainda é a gestora. Ela sempre foi a gestora principal do projeto. E é até hoje. Tá? Ele está no ar até hoje, funciona até hoje. Tá? E ele publica semanalmente, diariamente, ele capta informação e ele só divulga informação, não faz mais nada. Ele não ajuda a captar, não ajuda a fazer o projeto, nem nada. Ele é um divulgador de informações, o sistema financiar. Só isso. Isso foi quando eu era diretor que foi criado isso. Tá? O sistema financiar é um produto desse núcleo. Tá? Uma das coisas que esse núcleo fez foi criar um sistema de informação de oportunidade de financiamento. A gente estava desenvolvendo isso, ficamos sabendo que Viçosa também estava criando, aí juntamos, criamos um sistema só, tá? Que é um sistema de informação só. Mas, entre outras coisas, esse núcleo também ia atrás de recursos específicos, tá? Ainda visitando clientes, potenciais clientes, tá? É para informar que a Universidade Federal de Minas Gerais tinha competência para resolver o seu problema. Tá? E se você quiser, um dia você vem aqui que a gente fala como é que faz. Tá? Então a gente fazia palestra em diversos... Eu mesmo participei de diversas empresas e coisas desse tipo para informar. Inclusive outras universidades. Quando foi, por exemplo, foi criada a Universidade Federal do ABC, no começo do governo Lula, nós, na hora, pegamos o telefone do pessoal que está envolvido na criação e falamos assim, ó, vocês vão precisar de uma fundação de apoio. E se quiser, a gente ensina como é que cria uma fundação de apoio e se quiser, a gente pode ser a fundação de apoio de vocês enquanto vocês não tiverem nenhuma. Aí marcamos uma reunião com o primeiro reitor fictício provisório que vai implantar a universidade,
que já não era nenhum bobinho, tá? Sabia o que significava a fundação, perguntou como é que a gente ia funcionar. A Fundep foi fundação desde 10, 15 anos, eu não sei se até hoje. A própria universidade chegou à conclusão, para que eu vou criar minha fundação se essa aqui está me atendendo? Tá? Continua sendo. E outras também que não tinham fundação e que acabaram criando. A Universidade Federal do Piauí, eu lembro que era uma delas, tinha uma resistência interna enorme para criar. Na época eu fui lá 2 vezes fazer palestra, tinha uma oposição purista, na minha opinião, tá? Que achava que só podia circular naquele ambiente do campus, entre os professores, alunos, dinheiro estritamente público, que era proibido qualquer empresa privada financiar alguma coisa na universidade. Eu falei assim, mas que troço doido é esse? Tá? Que isso era um crime de conspurcação da pureza da universidade. Se vocês querem criar, eu ensino como é que cria. Se não quiser, esse é o problema que vocês têm que resolver. Tá? Se quiser que a Fundep seja a Fundação de Apoio Docente, a gente também cria uma filial aqui no Piauí. Vocês que vão decidir aí. Tá? Se quiser criar, a gente ajuda a criar. Fala qual que é o modelo, como é que funciona. Porque toda fundação tem que ser tutelada pelo Ministério Público Estadual, tem que prestar conta para a Curadoria de Fundações anualmente, tem que ter um protocolo para criar, por que tem que ser fundação, não pode ser associação. Enfim, tem lá uma opção de coisas que a gente já sabe e explica para vocês como é que é. Nós fizemos uma comemoração legal naquela época. Muito o objetivo que eu tinha com a comemoração, eu fiz questão que essa comemoração fosse bem mais transparente e pública, foi para mostrar mais a imagem da Fundep, até criando uma imagem de melhor conhecimento do que a Fundep fazia para a própria universidade, para a própria UFMG. Meu público de vitrine era o UFMG. Tá? Tinha gente que tinha resistência, gente purista que achava que aqui não pode entrar um centavo de dinheiro privado, que isso aqui tem que ser puríssimo e tal, público. Então, eu queria mostrar mais o que a Fundep fazia, qual a importância que ela já tinha tido no passado da UFMG, a importância de ter transformado a UFMG numa das melhores universidades do Brasil. O papel da Fundep foi fundamental. Então, eu achei isso que era importante fazer isso. Tornar mais transparente público, para o público interno. Eu não fiz, a comemoração não extrapolou a universidade, foi muito interna. Né? Teve vários eventos, mas todos aqui foram aqui dentro. Teve gente, teve rádio, teve TV, teve uma exposição aqui no 2º andar. Aqui não, no 2º andar da reitoria. E teve um evento, eu acho que teve um evento que participou a reitora e tal. Teve a cápsula do tempo. Teve a cápsula do tempo, está enterrada lá não sei aonde. Desenterraram, ela passou o tempo. Era para desenterrar agora Nos 50? É. Ai, nem legal. Eu nem sabia. Fizeram outra, agora eles abriram uma outra. Uma outra, legal. Tenho até curiosidade de saber o que nós colocamos lá dentro. Eu vou perguntar, depois eu passo para o senhor. Tá. Tem foto de vocês montando, o senhor e a professora Ana Lúcia Gazola colocando as coisas Dentro da caixa. Ah, legal, eu gostaria de ver essas fotos. Eu vou separar então essa foto e aí eu vou ver. Eu vi onde é que estava e passo para o senhor. Essa cápsula do tempo já foi aberta? Foi aberta no início do ano, quando a Fundep fez os Tem 50 filmagem? anos. Eu vou ver atrás. Tem que ter filmagem. Eu acho que eles fizeram. É uma caixa, né? Uma caixa de metal. Tem uma caixa, ela estava enterrada, ó. Ela estava enterrada em algum lugar lá do lado do pé da Fundep. Tem que tirar, igual sepultura, tá? Tem que tirar a laje, tirar a caixa, abrir a caixa. E lá falava, quando tiver 50 anos... Isso, fala, isso, Que legal.